Agradecemos aí o Pedro o fundo musical. Queria dar boa noite, boas-vindas a todos os participantes presentes aqui da nossa reunião online. Antes de mais nada, eu queria informar a todos que a reunião está sendo gravada. E entre 2 ou 3 dias no máximo já deve estar disponível no YouTube, que a gente possa revê-la, né? Só alguns recadinhos preliminares aqui. A gente montou uma forma de trabalho aqui da palestra, onde a gente pede que os participantes não interrompam o palestrante enquanto ele estiver fazendo sua apresentação. A gente sempre deixa, né, uns minutinhos no final da reunião para perguntas, debates e coisas do tipo. Então, até para a palestra fluir de uma forma mais tranquila, a gente pede que não haja interrupções e no final a gente vai estar abrindo a questionamentos, observações dos participantes. A gente pede também que durante a palestra os participantes busquem deixar o vídeo fechado para favorecer a conexão da palestrante. Eventualmente, se a gente perceber que está tendo alguma perda de sinal, a gente pode, de repente, isolar só o vídeo da palestrante e deixar os outros todos fechados. Eu acho que, em termos de recado, é isso. Eu queria dar boas-vindas à Margarete, que vai ser nossa palestrante de hoje. E, nesse momento, eu vou pedir para todo mundo relaxar, para a gente fazer nossa prece inicial, para a gente poder começar. Vamos lá. Vamos relaxar, para a gente poder aproveitar bastante a palestra de hoje. Fechar nossos olhos. Amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedimos sua bênção neste momento em que nos encontramos todos espiritualmente juntos, buscando a comunhão de intentos e de ideias para a prática do bem. Agradecendo a oportunidade que nos é dada para a busca de nosso esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos possam intuir nossos palestrantes e permitir a nós o melhor proveito possível, levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, queria dar boas-vindas à Margarete. Ela vai ser nossa palestrante de hoje. O tema vai ser Amar, Sofrer, Não. E a referência é o livro Renovando Atitudes, capítulo 21. Então, Margarete, obrigado pela sua participação. Por favor, fique à vontade para seguir. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Todo mundo está vendo aí? Alguém pode... Sim. Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Então, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. É óbvio que eu estou um pouco ansiosa por não ter ainda experiência para esse tipo de apresentação de estudo, mas vamos em frente, né? Assim, novos tempos, novas épocas, novos aprendizados. Amar, sofrer, não. Como o Leandro falou, é o capítulo 21 do livro Renovando Atitudes, que me deu base para a gente poder ter o estudo dessa noite. O objetivo do capítulo é nos remeter a algumas reflexões a respeito dos nossos conceitos, de nossas crenças, sobre o amor e o sofrimento no nosso caminho evolutivo. Então, para poder a gente estar falando a mesma língua, né? Vamos ver aí o que é o significado de amar nesse contexto. Então, amar, demonstrar amor a alguém. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade
ou de relações sociais. Atração baseada também no desejo sexual, né? Seria o amor aí dos casais. Bom, um lembrete importante que nós, pessoas, somos imperfeitas e o amor não. Então, algumas vezes a gente diz ou pensa amar alguém e, na verdade, pode estar havendo controle, pode estar havendo posse e não amor. Porque a gente vai vendo no caminhar aqui que o amor é um sentimento que liberta e nunca aprisiona. Vamos ver também aqui a importância dos conceitos do auto-amor, autoestima e amor próprio. Por que é importante nós estarmos pensando nessa questão do auto-amor, da autoestima e do amor próprio? Isso nós vamos ver na própria fala de Jesus em Marcos, no capítulo 12, nos versículos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então aí já está dizendo da importância do amor ao próximo, então do amor no nosso caminho evolutivo. Já vamos deixando aí uma brecha para a gente pensar. Nós temos também uma fala do livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, da irmã Sidifou, que é a seguinte: sem conviver bem consigo, amando-se, não haverá harmonia nas interações humanas com o outro. Isso já é também, né, muito importante para a gente pensar. Como que eu me amo? Eu amo a mim mesma? Que tipo de amor eu tenho devotado a mim no meu caminho de evolução? Porque é esta forma de auto-amor que vai determinar a minha relação com o outro, o meu pensamento, o meu conceito sobre amor. Vamos ver uma fala do Rossando Prenge. Quando falamos em construção do amor próprio, obrigatoriamente precisamos pensar em dois pontos principais: autoaceitação e autoperdão. Agora, atenção, a autoaceitação não é sinônimo de conivência com nossos próprios erros, mas sim de um reconhecimento das nossas próprias limitações, sem uma visão limitante de si mesmo. O que isso quer dizer? Que quando eu falo em autoamor, e que precisa de passar pela autoaceitação, e a autoaceitação precisa tanto de englobar tudo aquilo que eu já desenvolvi de melhor em mim, porque é importante a gente reconhecer o que a gente já caminhou, não é? Quais os passos que nós já demos no nosso processo evolutivo. Se a gente olha uns anos atrás, o que é que hoje eu já faço melhor, mas também reconhecer o que ainda há em mim que eu preciso de mudar. Inclusive, isso é que é humildade, né? Reconhecer o que eu já caminhei e o que eu ainda preciso de caminhar. E o que é sofrimento? É qualquer experiência aversiva e sua emoção negativa correspondente. Por exemplo, se eu vivo uma experiência de ameaça, qual é a emoção que em geral vem? Medo. E nessa circunstância, eu tenho uma sensação de dor, um sentimento de infelicidade. Qualquer que seja a situação que eu viva como sofrimento, ela é subjetiva. Vou dar um exemplo para vocês, curioso até, que um professor nos falou há muitos anos atrás, que às vezes poderia chegar uma pessoa perto da gente com muito sofrimento, porque tinha um jantar à noite e quebrou a unha. Este sofrimento é pertinente a crenças e valores dessa pessoa. E já outra pessoa chegar para a gente, contar algumas questões relativas a perdas,
a perda de entes queridos, a perda de situações importantes na vida, e com um grau de aceitação e compreensão tão grande que a gente fica surpreendido. Então, eu só estou querendo aqui reafirmar que o sofrimento é uma experiência subjetiva, né? Que eu posso sofrer uma dor física ou moral de acordo com a minha história, com a minha vivência. E usualmente, qual é o antônimo, né? Qual é o contrário do sofrimento? Felicidade ou prazer. Então, fica aí, né, incluso que no sofrimento há um sentimento de infelicidade. E que nós precisamos também de lembrar que sofrer é consequência dos nossos atos. E usualmente de atos, como diz aqui Thalita e Stephanie, atos impensáveis. Então, começando propriamente o capítulo 21 do Renovando Atitudes. Ele começa com a seguinte citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Usualmente, eu acredito que todos nós diríamos, claro, né? Se está afogando, vamos buscar nos salvar. Se tem um espinho, vamos buscar retirar. Vamos começar a pensar, então, nessa analogia, nesse simbolismo nos fatos e nas nossas experiências. O outro dizer deste item 26. Contentai-vos com as provas que Deus nos envia e não aumenteis sua carga às vezes tão pesada. Como que nós podemos entender essa questão de Deus nos envia? Se nós compreendemos aqui Deus como a lei, ou criador das leis, nós vamos entender e ampliar a nossa compreensão que essas provas nada mais são do que consequências de nossas escolhas. E que consequência de nossas escolhas, sim, é lei divina, né? É esta a questão que Deus nos propõe. Sofremos, não é? Por quê? Porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Isso está lá no capítulo 21. O que é, então, que a gente fala tanto que só vamos crescer pelo sofrimento? Bom, sofrimento é igual aquele espinho que, cravado na pele, vai nos cutucar, vai promover a nossa consciência de que eu estou no caminho equivocado e que eu preciso voltar para o caminho do amor. Vamos ver o que está lá na Bíblia, né? Em 1 Pedro 4, 8 a 9. Acima de tudo, amar uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Oferecer hospitalidades uns com os outros, sem murmuração. Se o amor cobre a multidão de pecados, e entendendo que pecado é algo que feriu a consciência, feriu a própria lei, lei do amor, a gente vai compreender então que realmente é retornando ao amor que esse sofrimento, que esta dor pode ser liberada. O mal não tem vida própria, é apenas a ausência do bem. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Já o amor é de essência divina e está presente nos corações de todos os homens, mesmo quem está em estado latente, esperando a oportunidade de germinar, crescer e florescer. Essa é uma fala de Joana de Ângeles. E se a gente pensar, todas as pessoas do planeta, né, pelo menos deste planeta que nós conhecemos, todas as pessoas, mesmo aquelas que possam ter um comportamento mais desviado dentro da lei do amor, todos têm a quem ama. E todos têm alguém que o ama. Então, essa é uma questão muito interessante para a gente pensar da importância do amor na nossa vida, né?
Estamos passeando aqui por essas citações de Jesus exatamente para fortalecer a ideia que Hamed traz de que a questão não é sofrer, mas é voltar à lei do amor. Olha o que Jesus falou. Ame seus inimigos. Faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça outra face. A gente já tem a compreensão, né, de que essa parte final aqui de bater no rosto e oferecer a outra face é simbólico, né, no sentido de que se alguém te cobrar a justiça, ofereça o amor. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso está lá em Kardec, né? Os métodos reais de evolução só acontecem em nós quando estamos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. É importante a gente ver aqui que dor é diferente de sofrimento. No nosso campo evolutivo, a dor ela ainda é inerente às perdas. Aquilo que acontece diferente do nosso desejo. Aquilo que nos leva ao sentimento de frustração. Eu queria tanto, mas aconteceu diferente. Normalmente eu tenho uma dor. Isso por quê? Porque nós estamos ainda apegados à dor, né? E quando a gente fica apegado à dor ou apegado às situações, não queremos deixar fluir para novos rumos, vem o sofrimento. Então, o sofrimento é ter apego à dor, né? Por exemplo, há algumas circunstâncias de perda, né? Da gente perder entes queridos, que a gente fica num luto eterno, fica aprisionando, né? E a gente espírita tem o conhecimento que a gente tanto pode aprisionar alguém que já está no outro plano, pelos nossos sentimentos de incompreensão, de que essa pessoa já está num outro momento, né? Como nós podemos ter apegos a situações aqui de uma forma de caricatura, né? Em que a gente fica apegado, segurando circunstâncias amorosas ou não querendo crescer, né? Quando criança, às vezes não queremos ir para a escola, não queremos deixar pai e mãe trabalhar, ou apegados a um tipo de trabalho. Tudo, então, é questão de aceitar. Aceitar aqui a circunstância. Como que ela está acontecendo? Tá bom para mim? Está trazendo sofrimento? É bom para mim? É bom para o outro? É bom para o coletivo? Caso nós tenhamos um não, é melhor mudarmos de posição. É melhor mudarmos de posicionamento. E aceitar aqui, então, se refere ao oposto de revolta. Sempre que eu me revolto, eu vou criar um tumulto, né? Tanto no meu corpo físico, quanto no emocional, no mental, e grande parte das vezes no ambiente físico, né? E não vou promover mudança saudável. Se estou de luto e aceito esse luto, logo ele se dissipará e será transformado em serenidade e paz. Não é que a gente não vai sentir a perda de alguém, né? Não é que eu não vou ficar triste por tempos, não é que eu não vou lembrar com saudade daí a alguns tempos, mas eu não vou me apegar, não vou ficar diariamente na lamúria desta perda. Se perdi o emprego e aceito isso, e vejo o que eu preciso de mudar para poder angariar novos espaços de trabalho, logo essa dor se dissipa. O sofrimento, então, consiste na diminuição da capacidade de agir. Por quê? Porque eu não consigo desapegar daquele sentimento. Eu não consigo desapegar daquela situação. Eu fico preso ao que já está no passado, já aconteceu. E aí, se eu não consigo gerir essa emoção, né, a gente
não vai sair dali. Se nós temos a capacidade de gerir essa emoção, a gente não vai sofrer. Pode ter a dor temporária, mas o sofrimento se dissipa, né? Quando deixamos fluir, compreender, conversar a respeito, ter trocas de ideias. E muitas vezes a gente precisa, inclusive, de um profissional para nos ajudar, né? Então, este é o movimento da transformação. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor-castigo. Isso é o que o Hamed nos traz. Por que isso, né? Por que a gente fica preso à dor? Usualmente, quando a gente sente a dor, a gente percebe que errou. Cometi um erro. E entro na culpa. E a culpa, usualmente, me leva ao sentimento de merecimento de castigo. E aí eu fico no círculo vicioso, né? Muitas vezes, né? Batendo as chibatas, batendo os chicotes, tempos e tempos e apegados a essa situação que já está no passado. E nem percebo a mudança ao longo do tempo. Outra coisa é o arrependimento. Arrepender-se sim. Quando constatamos que erramos, ou como eu prefiro dizer, tivemos um equívoco. Achei que ia ser um melhor comportamento e teve consequências, né, desastrosas, dolorosas, feri o outro, feri a mim mesmo, eu me arrependo. E o que é o arrependimento? É buscar fazer diferente da próxima vez. E buscar fazer diferente dentro da lei do amor. Que é aí que vai dar diferença, né? E quais foram as mensagens de Jesus, então, nessa questão, para que a gente possa sair desse binômio de dor castigo? A não violência. Ame seus inimigos. Faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça outra face. A gente já tinha visto isso, mas eu vejo que essa passagem é uma das que melhor retrata, né? Jesus trazendo a lei do amor. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor, contudo, o Mestre instalou na Terra o processo da educação pelo amor, né? O reencontro, o fazer as pazes, o compreender que se eu tenho razão, o outro também, ou se nesse momento eu tenho razão e o outro não, como a gente pode conciliar? Porque no outro momento eu vou estar sem razão e o outro pode ter razão. E eu posso amar aquele que pensa diferente de mim. Ele não é o pensamento dele. Assim como eu não sou o meu pensamento. Os pensamentos mudam, as emoções mudam. Apesar de Jesus ter invalidado a lei de tal crime, tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontram no amor uma forma de viver e pensar. Infelizmente, né, nós ainda vemos, né, muitos pais, muita educação, entre aspas, baseada na agressão física, na agressão moral, na agressão verbal. Quantos não são os relacionamentos, e hoje a gente tem visto um aumento desses relacionamentos abusivos nesse período de isolamento social, né? Temos constatado muitas formas não amorosas, apesar das pessoas dizerem que estão fazendo por amor, né? Apesar de dizerem que o ciúme é uma declaração de amor, né? Vamos avaliar. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram no universo amando, né? Como é que nós saímos da posição de vítimas?
entrando nas leis da autorresponsabilidade. Porque quando eu me responsabilizo pelo meu comportamento, eu posso ver onde que eu tenho que mudar. Se eu cometi um equívoco, o que eu preciso de fazer? Às vezes voltar, pedir desculpa ao outro. Não vou voltar ao que aconteceu, porque o que aconteceu está no passado, né? Desculpa, deixa eu beber uma água aqui. Existem 6 leis da autorresponsabilidade que eu acredito são importantes da gente escutar e praticar. Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque a solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Olha o que você tem de ganho na situação. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Eu até prefiro mudar a palavra que julgar as suas atitudes como avalie as suas atitudes. Que consequência ela está tendo no ambiente, naquele relacionamento? Como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu que deixei a janela aberta? Então, muitas vezes, né, como um mecanismo mesmo de proteção, de projeção, a gente fica, mas o outro fez, o outro fez, o outro fez, e eu? O que posso fazer? Podemos, sim, sutilizar nossas energias kármicas, amando ou desgastá-las penosamente, se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado. Houve uma época em que realmente foi necessário, não é isso? O homem estava em tal estágio ainda de brutalidade moral que ele não conseguia perceber e sentir o amor na natureza. Em que a gente observa, né, assim, numa flor abrindo, num pássaro nascendo, na brisa, na chuva, no sol, em todo esse movimento de refazimento da natureza, não é? Nós muitas vezes esquecemos de olhar e buscar exemplos. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Eu posso ficar na situação de vítima dizendo, ai, né, assim, tô com esse espinho aqui, no sentido de olha o que fulano fez comigo, olha o casamento que eu tenho, olha o amigo que eu tenho, olha o pai que eu tive, olha a mãe que eu tive. E eu? O que eu posso fazer daquilo que fizeram comigo? Qual a forma amorosa que eu posso de resgatar aquilo que fizeram comigo? Ou daquilo que eu recebi do que fizeram comigo, do que eu interpretei do que fizeram comigo. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização. Ou seja, se eu acredito que eu sou vítima da vida, a vida vai me mostrar que eu sou vítima dela, porque é assim que eu enxergo. Eu interpreto que aquilo que aconteceu é de acordo com a minha crença. Mas se eu interpreto que o que está acontecendo é uma oportunidade para o meu crescimento, para eu voltar para a lei do amor, eu vou reconhecer estes caminhos. Lutemos pela nossa felicidade, eliminando os karmas adicionais, crendo e vivendo firmemente o seguinte projeto de vida. Eu mereço ser feliz. Estejamos certos que é esse o projeto de Deus para todos nós. Aceitamos ainda hoje e cultivemos o sentimento de que merecemos a felicidade. Essa é uma fala da Hermance, também do livro Mereço Ser Feliz, que eu vejo que complementa muitas ideias do Hamed neste capítulo. Se nós já temos questões que trazemos, né, em cada encarnação, para refazimento, para aprender a amar em situações em que a gente
produziu ou foi corresponsável, responsável por dores, por que a gente vai insistir no mesmo caminho? Por que eu vou insistir que eu tenho que ser infeliz? As pessoas infelizes, elas não conseguem ter bons atos. As pessoas infelizes estão cultivando esse espinho cravado. Então, se Deus é Pai justo e bom, não é assim que a gente coloca? Como que alguém que é bondade vai desejar a nossa infelicidade? Deus é amor, João já coloca isso na Bíblia, no Evangelho dele. Então, se Deus é amor, o que Ele quer? Se a gente é imagem e semelhança dele, amor em nós mesmos, não é? Então, vamos estar certo, né? De que se a gente reconhece em si mesmo um ser amoroso, a gente pode começar a reconhecer o amor em diversas circunstâncias da vida. Rubem Alves traz uma mensagem, né? Rubem Alves é um escritor, acredito que a maioria o conheça, que é muito interessante para reforçar essa ideia do que vem de dentro dos nossos sentimentos, das nossas atitudes e crenças. Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. E aí nós temos a bibliografia que me auxiliou nesse estudo, espero que eu tenha cumprido o tempo, né? Que foi o Renovando Atitudes do Hamed, Mereça Ser Feliz, de Hermance Defoe, O Livro dos Espíritos, Falando de Alto Amor, do Rossando Klinger, O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, né? Nossa, foi muito bacana o seu estudo, Margarete. Várias questões, né, que nós podemos anotar. E agora a gente vai abrir para perguntas, né, ou complementações. Se alguém quiser fazer, é só abrir o microfone ou mandar no chat que a gente encaminha para ela. Vamos trocar ideia. Eldi, Oi, você quer falar? Oi, Claro. ei, gente. Boguete. Bom te ver. Bom te ver também. Eu vou pegar uma fala do final, sabe? Sobre aquela questão de karma adicional. Ah, tá. Uhum. Porque, assim, a gente tem uma programação, né? Para reencarnar. Uhum. E aí parece que a gente acrescenta mais peso a ela. Isso. Aí isso está ligado muito à fala de Jesus, né? Que quando ele fala, comigo o jugo é suave, o fardo é leve. Uhum. Né? E as pessoas, a gente mesmo, né, questiona muito, nossa, mas eu estou buscando tanto Jesus e minha vida é tão pesada. E aí, assim, essa linha, né, ela é muito tênue em relação ao que eu acrescento e ao que eu não estou acrescentando, como distinguir, sabe, assim, e porque eu imagino que essa distinção vai dar para nós a clareza para adotar medidas, né, de mudar de rumo. Seria mais ou menos isso? Você falando, é porque, na verdade, assim, né, eu encurtei o estudo para caber aqui nesse tempo. E essa realmente é uma colocação muito importante. Como que eu vou saber se é a minha programação, que a gente costuma dar o nome de karma, né? Karma querendo dizer consequência de atos pessoais. Como que eu vou saber se isso é consequência de atos de outra época e que eu vim aqui para resgatar no sentido de colocar amor na minha conduta onde eu não coloquei? Olha a consequência.
Se a situação que eu estou está só piorando, se eu só estou agravando, né, vamos dizer, vamos colocar aí você. Se a gente é amiga nessa vida, e a gente exatamente veio por amiga porque a gente deu umas inimizades no passado, né? Se cada vez que a gente encontra, a gente tem mais briga, se cada vez que a gente encontra, a gente sai uma magoada com a outra, nós estamos precisando de reconversar, porque a gente está aumentando o nosso karma, né? Está colocando um karma em cima de outro. Então, a gente precisa de ter coragem de esclarecer, olha, parece que a gente não está caminhando na lei do amor. O que a gente pode fazer? Né? Eu acredito que é por aí, é observando a consequência do meu comportamento na situação. Se agrava, não está tendo amor aí não. O que nós podemos fazer? Respondi? Entendi. Respondeu, sim. Na questão do observar o que está acontecendo, né? Uhum. Seria isso. A consequência, né? Como é que a situação está ficando, o relacionamento está ficando? Está melhorando? Uhum. Ou está piorando? E só outra perguntinha, depois eu vou ficar calada, viu, gente? Você acha que a gente, né, assim, diante do que você expôs, da sua experiência até como profissional e tudo, você acha que essa aceitação, dentro desse conceito que você colocou, né, de não ser conivente, isso, essa aceitação, ela nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo, o que pode ser feito, onde eu estou colocando mais peso ou não. Você acha que a aceitação nesse sentido de não conivência e não estar acomodado, ela vai dar essa clareza para a gente? Ela não dá clareza, mas ela abre o caminho para a clareza. Porque se eu nego, eu não vou caminhar em maior compreensão. A minha compreensão só vai aumentar quando eu aceitar. Por exemplo, estou numa situação e eu percebo que estou sendo egoísta. Se eu nego e digo, não, mas é o outro que é isso, aquilo, não, mas é a situação que não sei o quê, eu estou negando. Se eu aceito e digo, estou sendo egoísta, preciso de compreender melhor por quê, para quê. Aí vai aclarar a minha visão, entende? Então, a aceitação seria um primeiro passo para poder aclarar e ampliar a compreensão acerca do que eu estou vivendo. Entendi. Ninguém muda sem aceitar, né? Estou falando daquela aceitação feita, você falou da conivência, ou daquela que a gente às vezes fala assim, é meu karma, é minha dor, é minha cruz, e aí não anda, porque fica estacionado. Não, tá assim, tá acontecendo isso. O que eu posso fazer disso para melhorar? Tanto a circunstância quanto os relacionamentos. Entendi. Tá bom. Fazer uma autorreflexão, né, Margarete? Achei muito interessante esses pontos que você colocou e as 6 leis, né, da autorresponsabilidade. Depois você até podia compartilhar esse material para a gente poder estudar mais essas 6 leis, né? Isso vai contribuir muito para a gente conseguir. Posso. Eu posso compartilhar o PowerPoint, eu passo para você e você divulga como ótimo. Como você quiser, tá bom? Que ótimo, olha. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém quer perguntar? É só abrir o microfone e falar. Gente, não precisa ficar tímido, tá? Pode aproveitar o momento. Pode ficar suando, né, que eu tô. Aproveita, alguém quiser fazer também, aproveitar alguma coisa, fica à vontade. Mas, Margarete, eu achei muito interessante. Eu não sei se você tirou se você já viu um autor que
tem um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Não conheço. E é muito interessante. Depois eu vou encaminhar para... Não é espírita, mas é de desenvolvimento pessoal. E fala exatamente sobre isso. O poder, né, que a gente tem que fazer para a gente, né, das responsabilidades da nossa ação. E a gente falou muito interessante, a gente às vezes terceiriza, né, coloca para o outro, e às vezes a gente não vê o que pode mudar. Né? Eu achei muito legal uma fala sua também, que você falou que é colocar amor, né, nas nossas atitudes, na nossa ação. E é fundamental. A gente coloca amor, fica mais leve. Né? Que aí completa também que eu te colocou, que Jesus fala com ele, o fardo é mais leve. Porque ele está na lei do amor. A gente começa a trabalhar, né? A gente consegue, né, ir evoluindo aos poucos, né? Exato. É um pé na frente do outro, né? Para a gente não se dar rasteira, né? Vamos devagarinho, mas a gente vai, né? Gente, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Mais alguém, gente? Raquel, a minha câmera aqui deu uma travada, mas o áudio está normal? Tá, né? Tá normal. Se você quiser falar, pode ficar bom. Eu pensei que talvez, se o pessoal, né, ainda não quer fazer alguma pergunta, voltasse para a Goethe, para ela falar mais alguma coisa, né, sobre o que ela estudou para a gente. O que você acha? Aí a gente pode ir falando aqui, assim, você mesmo pode colocar via Regis ali, aí Regis. O Adelso tinha aberto o microfone dele. Você quer falar, Adelso? Sim, abri não, só para dizer que eu estou muito feliz de ver a Goethe, né, nessa exposição tão fantástica. Bom demais, viu, Goethe? Muito bom. Adelso, Muito que bom bom mesmo. você está aí. Cassinha Pode mandando me um ajudar a abraço, Delso complementar, também. Que bom. Pode me ajudar a complementar. Não, está ótimo, está muito bom. Vou fechar aqui, então. Obrigado mais uma vez, viu, Goethe? Eu que agradeço, Adelso. Mas é curioso, eu acredito que a gente pode falar uma coisa que me ocorreu aqui, e vamos ver aí se alguém se manifesta. Porque quando a gente fala de amor, a gente ainda tem uma ideia romanceada de amor, né? Tipo, passar a mão na cabeça, dar colinho, né? É claro que os atos, né, de carinho, o abraço, o beijo, o acolhimento, fazem parte da expressão amorosa. Mas muitas vezes um não é um ato de amor. Né? Muitas vezes dizer para um jovem, para uma criança, senta aqui, não vai não. É um ato muito mais amoroso do que dizer, não, pode ir, tudo bem. Então, assim, a Raquel estava falando das leis de autorresponsabilidade, é a questão mesmo da gente se perceber na relação amorosa que nós somos responsáveis, né, por aquela atitude que nós estamos tomando. E a gente tem muita confusão. Nossa, a gente podia abrir assim, um monte de diálogos interessantes aqui sobre amor, né, incluindo as questões de relacionamentos abusivos. Quantas vezes a gente diz que é amor, e eu andei, né, falei mais ou menos aí em algum momento, e na verdade é controle. Quantas vezes, né, assim, como que eu até acredito que me amo, mas quando eu vejo, eu estou querendo que tudo seja do jeito que eu quero. Isso é egoísmo, não é amor? Não é? Porque na relação amorosa, mesmo eu comigo mesmo, muitas vezes é dizer, tá precisando de abrir mão disso aqui para crescer ali. É muito mais amoroso do que dizer, não, fica, não tem importância não, filho. Tem importância sim, né? Então, é um ato amoroso em oportunizar o outro se autorresponsabilizar pelas próprias atitudes. Porque eu não vou evoluir por ninguém. Só eu sou responsável pela minha evolução. Então, eu vou
muitas vezes ser corresponsável pela evolução enquanto o meu filho for menor de idade, né? A partir do momento que ele é uma pessoa que é dona da própria razão, eu posso continuar contribuindo com o meu exemplo, mas a responsabilidade passa a ser dessa pessoa, né? Eu acredito que todas essas nuances de discussão, de debate, de trocas, se incluem na questão do amor, né? Nós temos um velho hábito de dizer assim, nossa, se isso está me acontecendo, eu fui muito ruim na outra vida. E aí, eu gosto de lembrar uma história que é da literatura espírita, que conta que tinha um casal que estava reencarnando pela milionésima vez juntos, porque eles vinham, em vez de resolver, criavam mais um probleminha fora da lei do amor, né? Aí, eles estavam lá reunidos, programando a reencarnação, e quem estava ajudando a eles falou, olha, vocês têm certeza que vocês querem voltar de marido e mulher? Vocês já foram tantas vezes e tantas vezes acrescentaram mais dor à vida de vocês. Não queremos, dessa vez vai dar certo. Tá bom, mas avalia. Aí tinha lá um espírito amigo que falou assim, aqui, eu quero ir de filho deles. Como assim? Eu quero ser filho deles, mas só com um critério. O que você propõe? Eu quero ir com uma deficiência neurológica, que eu só vou mexer os olhos. E um vai precisar do outro para cuidar de mim. Eu quero ajudá-los. E assim foi feito. Então, toda vez que aquele casal começava a brigar, ou pensava em separar, um olhava para o outro e falava, mas a gente não vai dar conta dele sozinho. Então, vamos mais um pouquinho, né? E aí, pelo nosso vício, nossa, se isso está acontecendo, fui ruim demais, eu gosto dessa história, porque na nossa tendência de julgamento, a gente diria, nossa, esse menino deve ter feito muita coisa ruim na outra vida. Não. Ele estava ali por amor. E que amor! Né? Que teve toda uma limitação física para ajudar dois amigos. Então, eu gosto muito dessa história, porque na própria questão da lei do amor, e ela me emociona sempre, da gente lembrar que, assim, não nos cabe julgar. Não é? O compreender, a compreensão faz parte da lei do amor. A compaixão faz parte da lei do amor. A aceitação faz parte. A alegria faz parte da lei do amor. Então, a gente, né, tem muita coisa que a gente poderia ainda conversar, mas vamos ver se alguém quer falar mais alguma coisa. Nossa, muito interessante essa análise, porque é o que você falou, achei muito interessante que a gente não tem que concordar com tudo, né? A gente tem que saber se posicionar. Se o outro está errado, ele está errado. E não é porque eu estou na lei do amor que eu vou passar a mão na cabeça. Só que a forma, às vezes, que a gente vai se posicionar de uma forma, né, mais branda, palavras mais amigas, mas sabendo que está errado e cobrar, né? Não aceitar tudo. Né? Exatamente. Isso é muito interessante. Se permitir ser invadido, não é amoroso. Não é? Eu preciso aprender a pôr limites de formas amorosas, mas o limite é fundamental. Um dos maiores desafios nossos é a gente conseguir equilibrar, né? Ser firme, mas de forma amorosa, né? Que às vezes a gente tem que ser mais explosivo quando está sendo firme, né? E não precisa. Exato. Que a gente espera fiquem à vontade para... a gente liga muita raiva, né? Quando vai se posicionar. Exato. Vamos ver se mais alguém quer comentar, falar alguma coisa. Eldi, você quer falar? Seu microfone está aberto? Posso. Eu queria falar só, não é só
lembrar o tanto que a gente que é mãe, a gente aprende, né, com essa questão da aceitação da dor, do sofrimento, da culpa, do remorso, do arrependimento, e a lista vai. A lista é longa. E a gente, a culpa então, né? A gente aprende muito, porque pela experiência, né, que eu tenho, o laço, ele é muito forte, né? Ele é muito forte, porque, assim, as outras relações, a gente não era para ser assim, mas a gente pode descartar mais facilmente, né? Não é para ser assim. Mas a gente está no treinamento dentro da família, principalmente nessa relação de filho, sabe? Assim, porque os sentimentos se misturam muito. E depois que a gente está na doutrina espírita, a gente já sabe que aquele é um espírito, né? E a gente sabe que precisa de buscar a lei do amor para fluir, né? Então, era isso que eu queria falar, assim, porque eu sinto isso na pele, sabe? A experiência de ter filho. Verdade. Muito obrigada, Elde. A Fernanda fez uma pergunta no bate-papo, que eu vou ler para você. Eu não consegui Margarete, ler toda. Lê para mim, por favor. Eu vou ler aqui. Quando Jesus disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Nesse caso, isso faz parte desse processo de aprender a amar? Fernanda que fez, é Fernanda que perguntou? Isso. Ô, Fernanda, Fernanda. eu acredito que sim, porque veja bem, quando eu tenho a coragem, né, de me facear amorosamente, ou de facear o outro amorosamente, verdades vão sendo melhor reconhecidas, não é? Porque quando eu estou na raiva, eu estou no ódio, eu estou na negação, eu não consigo enxergar. Ou eu enxergo de forma muito distorcida, né? Então, quando eu me disponibilizo à amorosidade que promove, né, assim, o afeto, que promove um olhar de ternura, o olhar de acolhimento, eu consigo enxergar melhor. E vai ser uma forma da gente se libertar, pelo menos do que a gente estava preso nesse relacionamento, nessa situação, né? Espero que eu tenha respondido. Conta aí pra gente, Fernanda, se respondeu. Ou então pergunta mais um pedacinho. Deixa eu ver se tem mais alguém com o microfone aberto. Adelson, Guete, uma coisa muito interessante que tem sido ventilada, trabalhada assim mais atualmente, né? É a ideia da comunicação não violenta. Se a gente aprender aquelas coisas todas bacanas desse princípio notável, né, da psicologia, já vai ajudar demais, né? O que eu acho, né? A gente tem trabalhado, as casas espíritas em especial não tem trabalhado muito isso, não, mas isso é fundamental que a gente consiga, né, montar um esquema de divulgação, principalmente da comunicação não violenta, né? Tem razão. Tanto que, assim, teve um quadrinho aí do meu slide que eu coloquei, né? A não violência, né? Em todas as interações, eu acredito que era isso que Jesus propunha, né, Adelson? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode ter, agora eu não sei, acho que foi Raquel, uma fala dela aí, dizendo, né? A forma da gente colocar, né? Porque a gente pode colocar um limite, a gente pode colocar uma defesa sem violência, na fala e nos atos, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Que bom.
A Fernanda Beth, agradeceu no chat. Ah, tá, eu que Já que agradeço. está respondido. Tá bom, obrigada. posso falar? Claro. Por mim, tudo bem. É só a questão da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, ela é de cada um, né? Durante a sua jornada, da sua caminhada. Uhum. E o espírito, ele tem aquela questão forte, né, da busca, de buscar mais e da busca da felicidade. Né? Então, ao longo dessa caminhada, essa verdade de cada um é que vai responder para cada um qual o seu direcionamento. Seria isso? Eu acredito que sim, porque, vamos dizer assim, existe a verdade do amor, certo? O amor para mim, assim, a maior verdade é o amor. De onde viemos e para onde voltaremos, né? Significando aí, inclusive, que Deus é amor. A cada passo nosso de ampliação da nossa compreensão e da nossa consciência, a gente vai conseguindo perceber um pedacinho a mais, né? E isso é que é muito legal. Eu costumo dar exemplo, assim, né? Uma criança, assim, a luz acende por causa do interruptor, né? Com a ampliação do nosso conhecimento, a gente vai chegar lá nas usinas hidrelétricas, lá nas quedas d'água, né? Então, assim, a cada etapa, assim, para a criança é verdade que a luz acende por causa do interruptor? Até que vai ampliando e fala, nossa, é bem um pouquinho mais complicado do que eu imaginava até chegar no interruptor, né? Então, a gente vai tendo pequenos interruptores na nossa vida. Entendi. Muito bacana a correlação que você fez com o interruptor. Muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Regis está com o microfone aberto, Regis, você quer falar? Sim. Ei, Regis. Voltando aí às verdades, boa noite a todos. A nossa verdade ela é relativa, né? Entre nós. Isso. E a única verdade imutável é a verdade do Cristo, né? O que ele nos trouxe, que resumindo é o amor. Então eu creio que quanto mais nós evoluirmos e quanto mais nós aprender mais da verdade do Cristo, mais capacidade de amar a gente tem, sim. Então, quanto mais a gente aprofunda, entende, compreende o Evangelho e passa a colocar em prática, nós passamos a exercer esse amor com muito mais facilidade. Né? Então, assim, a verdade realmente nos liberta. Mas que verdade é essa? A verdade do Cristo. Né? Que a nossa vai sendo relativa à medida que nós vamos ampliando e buscando, né? Ela nos dá essa capacidade de amar muito mais. E é isso que eu compreendi. Muito bem colocado. Obrigada. Mesmo, nós que agradecemos, né? A gente já está chegando no finalzinho. Então, deixa eu ver se tem mais alguém que quer colocar. Se tiver, pode aproveitar que já estamos finalizando. Não tem o microfone aberto, então acredito que a gente já possa finalizar. Margarete, quero te agradecer imensamente essa palestra incrível que você deu com um tema, né? Tão bacana para a gente poder refletir. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. E até a próxima, né? A próxima palestra. E a gente agora, eu deixei no bate-papo, gente, o link do nosso grupo do WhatsApp da casa, que é um grupo informativo. Quem quiser participar é só clicar no link que já vai estar direto. Lá tem todas as informações das palestras online, tudo que está acontecendo na casa nesse novo formato online, tá? Então, agora a gente vai fazer a nossa prece final. Vou pedir para todo mundo, fechou, relaxar, né, para a gente finalizar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, do aprendizado, que
possamos colocar em prática os conhecimentos recebidos aqui hoje. Que o amor prevaleça sempre em nossas ações. Agradecemos, ó Pai, toda a oportunidade da reencarnação e dos desafios superados. E que os novos desafios nos fortaleçam cada vez mais. Agradecemos hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim Gente, seja. muito